Olá pessoal, hoje nós vamos ver a instalação do Active Directory, né? O servidor controlador de domínio, no Windows Server 2019, que eu estou usando aqui como exemplo. Apesar de eu estar usando o Server 2019, o processo é quase que idêntico nas outras versões. Então, se vocês tiverem o 2012, o 2016, né, o processo é quase que idêntico, né? Mudou uma ou outra tela, tá? Mas o conceito, né, a configuração são quase que idênticas, tá? Uma coisa que mudou, se a gente pegar aí referências a sistemas anteriores, né, o pessoal que já trabalhou ou tem aí algum cliente ainda que possa ter o 2008 ou até mesmo o Windows Server 2003, nessas versões, para a gente poder promover a máquina a controlador de domínio, muitas vezes o pessoal ia pelo prompt de comando, né, pelo executar, e chamava, né, o aplicativo dcpromo, né? Então ia lá no executar, no DOS, e utilizava esse comando. Do 2012, né, para frente, se nós formos no executar ou no prompt de comando, né, e fazer esse comando, ó, ele dá o aviso, né, que agora nós temos que fazer todo o processo inicialmente, né, pelo gerenciador de servidores, tá? Conforme vocês podem ver a mensagem aqui. Então ele não aceita mais abrir o assistente, né, para promover a máquina controlador de domínio usando o dcpromo. O dcpromo ele existe ainda, né, o comando, porém você só consegue utilizar ele, né, passando todos os parâmetros, né? Por exemplo, na instalação server core, né, que você não tem um ambiente gráfico, e aí vocês podem utilizar ele, ok? Então vamos pegar aqui, né, vamos abrir então o gerenciador de servidores, ele vai carregar aqui. Então isso aqui é uma instalação nova, tá, que eu estou do Windows Server, tá bem limpo, não tem nada. A única coisa que foi feito nessa máquina aqui foi feito a substituição do nome, né? Então toda instalação do Windows, tanto o client, né, o Windows 10, Windows 7, quanto os servidores, ele vem com aquele nome padrão, né, um nome complexo, né? Então a gente trocou o nome. Quando vocês forem promover, né, uma máquina com tutor de domínio, mesmo que nas versões novas a gente já pode trocar o nome da máquina, pode fazer alteração de domínio, né, pode trocar o IP, é bom você já verificar nessas configurações para não ficar trocando, né, então causar tempo ali que você vai ter que reiniciar a máquina, né, vai ter que ir lá redefinir os caches, né, as entradas de DNS, então para você não ter esse problema, né, em algum momento, já dá uma verificada, né? Então, por exemplo, eu vim aqui em servidor local, eu já dou uma visão geral aqui do que está acontecendo, né? Ó. Então, consigo fazer as verificações, ó. Então, já o nome da máquina aqui, ó, vocês podem ver, tá server 1, né? Porque eu, conforme eu falei para vocês, eu já troquei. Mas se tivesse aquele nome antigo, né? Eu poderia clicar aqui, ó, vir no alterar e alterar ele aqui, tá? Digitaria o novo nome, dá um OK, ele iria reiniciar. Outra coisa bastante interessante também, já configura também a rede, né? Então, ó, aqui nós temos um atalho, né? Ó, Ethernet. Se eu clicar aqui, ó, ele já vem aqui na placa de rede. Eu vou dar 2 cliques aqui na minha placa que eu tenho. Vou vir aqui em propriedades e vou configurar inicialmente só o IPv4, tá? Já tem suporte para IPv6, né? Nessa versão, mas inicialmente vou configurar só IPv4. Depois vou fazer um vídeo para vocês, né? Na parte de redes, falando um pouquinho mais do IPv4, falando um pouquinho do IPv6. Então, propriedades. E vou definir o IP. Então, aqui você vai definir a configuração da sua rede, né? Então, nesse primeiro momento, não vou entrar em detalhes aqui na parte de redes, né? Até para não estender muito, né, o vídeo. Esse vídeo vai ser focado mais nessa parte, né, de promover a máquina controlador de domínio. Então, você vai escolher a sua rede. Então, vou digitar o IP aqui, que seria a minha rede, 92.168.100. Vou falar que essa máquina aqui é a máquina 10, a minha máscara, e meu gateway, né, o seu router, né, o seu firewall que está dentro da sua rede, né, aqui no meu caso é o 1, e o DNS vou apontar lá para o meu firewall mesmo, para o meu gateway, para o meu router. Ó. Então, essa configuração aqui é para colocar a máquina na rede. Então, ver se ela está pingando o firewall, né, ou o seu router que você tem, se ela está conseguindo chegar nos dispositivos na rede. Então, essa configuração inicial que eu fiz aqui é a configuração da rede no ambiente que eu estou aqui. Vou clicar no OK.
fechar, confirmar aqui, né, se ele trocou, ó, alterou, né? Ok, então a parte de redes já tá beleza, né? Vou atualizar aqui, ó, cliquei no atualizar, ele já alterou aqui para nós, né? Então agora eu vou dar início ao processo de instalação, né? Promover a máquina computador de domínio. Vou vir aqui no gerenciar, adicionar funções e recursos, vou avançar. Aqui ele pergunta, a instalação baseada em função ou recurso ou instalação do serviço de área de trabalho remoto. Então, nós vamos instalar uma função, né? Então, deixa na primeira opção. Nós podemos usar o gerenciador de servidor para instalar e remover funções em servidores na rede, né? Então, eu posso adicionar meus outros servidores aqui no painel, né? Na dashboard do gerenciador de servidores e conseguir fazer isso, né? Gerenciar outros servidores, né? Através de uma console de um único servidor. Então, como não é o nosso caso aqui, né? Ele só está mostrando o servidor que eu tenho, que é o server 1 mesmo aqui, né? Que é esse servidor que eu estou. Vou avançar. Então aqui ele pergunta qual função nós vamos instalar. Aí eu vou procurar aqui na lista, né, serviços de domínio do Active Directory. Vamos procurar ele aqui, aí ele aqui, ó, serviços de domínio do Active Directory. Vamos marcar. Ele fala que vai precisar instalar alguns recursos adicionais, né, algumas consoles de gerenciamento. Nós vamos aceitar, né, clicando aqui em adicionar recursos. Vamos avançar. Como na tela anterior nós já marcamos os recursos necessários, né, que ele ofertou para nós, né? Então, não vamos fazer nada nessa tela. Vamos avançar. Ele dá aqui uma visão geral, né? Do serviço de domínio, que agora nós temos a opção da nuvem também da Microsoft, né? Que é no Azure, né? Então, vamos avançar. E aqui o que ele vai instalar, tá? Então, a gente pode marcar aqui, né? Como é uma instalação que vai precisar reiniciar, eu posso marcar aqui para ele terminar e ele reiniciar. Então ele fala para tomar cuidado, se estiver rodando algum outro processo, se tiver alguém conectado, ele vai derrubar a conexão. Pode pôr sim, instalar. Lembrando que nesse momento ele não está ainda, né, fazendo a instalação, né? Lembra que ele não pediu o nome do domínio, não perguntou as configurações, ele está fazendo a preparação do sistema, né, para a gente poder chegar naquele assistente, né? Então quem está acostumado com versões anteriores, né, que é quando você executava o DC-Prom e aparecia o assistente para você escolher floresta, nome de domínio e tudo mais. Então, ainda nós não estamos naquela parte. Ele liberou o botão fechar aqui. Eu posso ficar esperando aqui na tela, né? Ou eu posso fechar e ficar acompanhando o progresso por aqui, ó. Vendo? Ó, tá rodando ainda. Se eu clicar aqui novamente, ó, ele vai voltar para cá. E a hora que ele concluir, ele vai me dar o aviso ali que eu tenho que fazer processos adicionais. Tá? Então, vou fechar aqui, né? Ó, vendo que ele não concluiu ainda. Então, pessoal, é só esperar na tela. Se você fechar essa janela aqui, vai aparecer um aviso ali em cima, lá, ó. Já apareceu, tá vendo? Então, se você ficou com essa tela aberta, você pode clicar aqui, ó, promover esse servidor a um computador de domínio. Se você tiver fechado essa tela, não tem problema. Na hora que vocês voltarem aqui no gerenciador de servidor, vai ter esse aviso aqui, ó. Vocês clicam no aviso. Aí tá ali, ó, promover esse servidor a um computador de domínio. Ele vai vir para essa tela. Essa seria a tela, né, lá do 2003, lá do 2008, quando a gente executa o comando DC-Prom, tá? Então aqui ele pergunta para vocês, o que vocês querem fazer? Adicionar o computador de domínio a um domínio existente. Essa opção vocês utilizam quando vocês já têm um computador de domínio rodando na rede de vocês e vocês querem ter uma redundância, né? Se o servidor 1 cair, o servidor 2 assume enquanto eu faço a manutenção do primário, né? Então ele vai replicar o domínio que você tem. Então todos os usuários, grupos, políticas, né, que são as GPOs, ele vai migrar para esse servidor 2, né, e você vai ficar com os dois ativos, tá? Então o usuário pode autenticar tanto no servidor 1 quanto no servidor 2. A segunda opção, adicionar um novo domínio a uma floresta existente. Então você já tem um domínio rodando, né, dentro da sua floresta, por exemplo, na matriz, e vocês subiram uma filial. Então você quer que essa filial faça parte dessa floresta da matriz, né, desse domínio da matriz. Então vocês podem, né, escolher essa opção relacionada, né, adicionar um novo domínio a uma floresta existente.
Ou se você está começando do zero, se você não tem nada no seu ambiente, nesse seu cliente, né, você pode vir aqui e adicionar uma nova floresta. Tá? A sua primeira floresta vai ser também o seu domínio. Caso vocês não tenham, né, esse conceito de floresta, de domínio, eu vou dar uma explicação rápida aqui, né, não vou entrar em muitos detalhes, né, mas quando ele fala floresta, imagine que é a sua corporação num todo, né? Então, eu tenho a minha empresa, né? Vou colocar aqui, ó, empresa.corp. Empresa.corp. Então, isso aqui é a minha empresa, né? Então, quando ele fala floresta, né? Então, você vai definir o nome do domínio e o nome da floresta. A única regra que vocês têm, né, para definir essa nomeação tem que ser um nome DNS, ou seja, tem que ter pelo menos um ponto, né? Então ele vai ficar, ele pode até ficar bem próximo, né, ao domínio que vocês usam do site, né? Então se eu tenho um domínio que chama empresa.com.br, eu posso criar um domínio, né, uma floresta Active Directory com esse nome. Vou ter que tomar os cuidados depois, né, com relação ao DNS, né, que eu vou mostrar para vocês aí na parte de redes. Mas a regra aqui para ele aceitar, você tem que colocar pelo menos um ponto. Tá? Posso colocar 2 pontos, 3 pontos, né? empresa.com.br, empresa.local? Pode, tá? A regra inicial é essa para ele diferenciar o nome NetBIOS do nome DNS, tá? Então, vamos supor que eu venho aqui e coloco o nome empresa.local para diferenciar, né? Para separar o que é o meu domínio local, o que é o meu domínio de sites, né? Então, vem aqui e coloquei. Então, isso aqui nós estamos na matriz. Aqui eu vou ter, por exemplo, meus usuários, vou ter meus grupos aqui dentro, né? Vou ter minhas unidades nacionais, né? Vou ter minhas políticas, né? Então, tudo aqui dentro desse domínio aqui que eu criei. Aí vamos supor que a empresa vai abrir uma filial. Lá na filial, né, eu posso falar, né, que essa filial vai ter um domínio que faz parte dessa floresta. Para isso acontecer, eu tenho que garantir que o servidor que esteja na filial tenha comunicação com o servidor que está na matriz, tá? Porque eles vão ter que conversar, trocar informações, né? Então, quando ele fala floresta, ele pega tudo isso, né? Tanto o domínio que está na matriz, quanto o domínio que está na filial, tá? Porque ambos fazem parte da mesma floresta. Então, quando ele fala que você está criando uma floresta, né? O primeiro que você sobe vai ser tudo, né? Vai ser a floresta e o domínio. Então, por exemplo, se eu colocar ali que eu vou adicionar uma nova floresta e colocar o nome da floresta empresa.local, ele vai ser nome da floresta empresa.local, nome do domínio que eu estou criando agora empresa.local. Quando eu for na filial, aí eu posso escolher, né? Ou a primeira opção, que o pessoal acaba utilizando também, né? Mas posso usar a segunda aqui também, né? Adicionar um domínio ou uma floresta existente. Qual que é a principal diferença entre a primeira e a segunda quando você já tem um domínio e está fazendo isso na filial? A primeira opção aqui, lembra, ele vai replicar tudo que ele tem no servidor 1. Então, todos os usuários que você tem, todos os grupos que você tem, ele vai replicar para o segundo servidor. Então, se você posicionar esse segundo servidor lá na matriz, se você tem na filial 50 usuários, 20 grupos, esses 50 usuários, esses 20 grupos vão aparecer também lá na filial, tá? Se você escolher aqui, ó, adicionar um novo domínio, ele vai pedir um nome de domínio para você, né? Para vocês aí. Então, por exemplo, se eu vou lá e coloco o nome de filial.empresa.local. Então, aqui, ele não vai ter esses usuários, esses grupos da matriz, tá? Por quê? Porque aqui eu vou criar os grupos que tem na filial, os usuários que são da filial, entendeu? Então, se aqui eu tenho uma média de 50 usuários, e aqui eu só tenho, por exemplo, 10 usuários, tá vendo? Então, esse contador de domínio aqui de baixo vai ter só 10 usuários. Esse aqui vai ter os 50. Se eu escolher a primeira opção aqui, como ele vai fazer uma réplica, aí ele vai juntar. Eu vou ter um só, né? Os 50 daqui com os 10 daqui, e o nome vai ficar assim, ó. Os dois vão ser empresa.local, entendeu? Então, a gente usa, né, esse conceito também para separar e organizar os objetos, né? Então, desse jeito fica separado. E não tem problema algum. Por exemplo, se a Ana trabalha aqui, ela viajar lá para a matriz, ela pode sentar em qualquer computador que ela vai autenticar também. A mesma coisa, né? O usuário Mildo saiu aqui da matriz
e foi lá para a filial, ele pode tentar em qualquer máquina que ele vai autenticar também, tá? Não tem problema algum quanto a isso. Então, quando ele fala floresta, né, até para ficar mais fácil o conceito, né, para vocês entenderem, né? Então, quando vocês têm filiais, nós estamos falando de árvores, né? Uma árvore, duas árvores e por aí vai. O conjunto de árvores é o quê? Floresta, né? Então, a floresta é a corporação num todo, né? Os domínios são as árvores, né? Os conjuntos de domínio ou conjunto de árvores são a nossa floresta, ok? Eu vou colocar aqui então, ó, adicionar uma nova floresta, porque eu estou iniciando do zero e não tenho nada. E vou definir o nome que eu quero. Então, por exemplo, vou colocar aqui empresa.local. Lembrando, eu poderia colocar empresa.com.br, empresa.local, entendeu? Então, empresa. A cidade que eu estou, né? Ribeirão. Ok? Mas eu vou colocar aqui, por exemplo, né? Empresa.local. Ok? Que foi o que eu defini aqui. Então, ó, a hora que vocês avançarem, ele vai verificar se esse nome pode ser utilizado ou não. Então, ó, aqui demora mais ou menos aí de 30 segundos a 1 minuto, mais ou menos, né? Se der algum conflito, se tiver alguma configuração que vocês têm que fazer antes, né? Ele vai reclamar, não vai deixar. Tá processando. Voltou aqui, ó. Então ele tá terminando aqui ainda. Na verdade, pensei que ele já tinha liberado, né? Ainda não. Esperar mais um pouco. Agora foi. Aí ele pergunta para vocês qual que é o nível da floresta, qual que é o nível do domínio. Tá? O que prevalece aqui é o nível da floresta. Então, por exemplo, se vocês colocarem aqui 2016, pode ver que aqui embaixo só tem 2016. Se eu coloco na floresta 2008, aqui tem todos. Tá vendo? Tá? Então, sempre você pega como base primeira da floresta. O que significa isso? Aqui você está falando quais versões a sua floresta vai suportar, quais versões do sistema operacional a sua floresta vai suportar referente ao Active Directory. Então, por exemplo, eu estou instalando o Active Directory, o controlador de domínio, aqui no 2019. Mas vamos supor que você tem ou vai precisar ter um 2012, ou vai ter um 2016, ou você já tem, né, uma máquina que está rodando 2012, uma máquina que está rodando 2016, depois você vai promover ela a controlador de domínio. Então, você está falando aqui qual sistema operacional você vai suportar dentro da sua floresta com o controlador de domínio. Então, se eu colocar aqui, ó, 2016, eu estou falando que eu vou suportar dentro dessa floresta só o Windows Server 2016 ou superior. Não vou suportar o 2012, não vou suportar o 2008. Só que isso, pessoal, é só referente a controladores de domínio, tá? Eu posso, por exemplo, deixar aqui 2016 para usar os recursos mais novos e ter, por exemplo, um 2012, um 2008 fazendo papel de file server, de print server, de servidor de aplicação, de servidor de web, tá? A única coisa é referente à função de controlador de domínio, tá? Não tem referência com as outras funções. Então, se você já está começando agora, não vai ter servidor antigo, para ter todos os recursos novos disponíveis, deixa 2016. Se você tem algum sistema já rodando dentro da sua empresa, já tem máquinas rodando na sua empresa, já tem um servidor rodando, né? Então você vê a versão que você precisa escolher aqui. Na dúvida, sempre deixa o mais baixo, tá? Por quê? Você pode, depois da instalação, depois que você estiver rodando, você pode aumentar o nível funcional, tanto da floresta quanto do domínio. Você não pode descer, tá? Então, se eu escolher aqui 2016, depois eu não consigo voltar para 2012. Então, se você está na dúvida, né? Não sei qual que eu escolho, né? Deixa o mais baixo, porque você pode subir. Qual que é o impacto de eu deixar o mais baixo? Eu estou na versão 2019, então o sistema operacional aqui que eu estou rodando é o Windows Server 2019. Aí eu estou instalando o Windows Server. Vamos supor que você vai querer habilitar algum recurso novo, algum recurso de segurança. Ele vai te dar a mensagem, né? O nível funcional da floresta ou no domínio não dá suporte, né, para você habilitar essa função.
Aí eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que ir lá e promover, vou ter que ir lá e aumentar o nível funcional. Depois da instalação eu vou mostrar para vocês também onde que está essa opção. Então, por exemplo, vamos supor que eu deixe aqui o 2008. Eu quero habilitar a lixeira do AD, para que eu escolhi algum objeto eu conseguir recuperar pelo ambiente gráfico mesmo, né? Não vou conseguir. Vai estar apagada a opção, eu vou ter que ir lá e aumentar. Eu vou até deixar aqui o 2008 para vocês, que depois eu vou lá mostrar para vocês para aumentar o nível funcional, vocês vão ver que a opção vai estar desabilitada. Aí eu vou aumentar o nível funcional para pelo menos 2016 ou 2012, aí vocês vão ver que vai habilitar a opção. O controlador de domínio, para ele funcionar, para ele aplicar GPO, para ingressar a máquina no domínio, tudo ele usa nomes. Né? Então você tem que ter o DNS instalado na máquina, tá? Ou na sua rede. Né? Então aqui ele já está marcando, né, para instalar o DNS. Né? Nós temos o servidor de catálogo global, que é o servidor de indexação, que é o servidor para localizar a função para localizar os servidores dentro da rede de serviços. Né? Então ele já marcou. Por que ele marcou? Como é o nosso primeiro servidor, ele já vai assumir. Né? É obrigatório você ter pelo menos uma função de catálogo global dentro da sua rede. E a opção de somente leitura, né, o RODC, a gente não pode, por quê? Porque eu não tenho um servidor gravável. Essa opção eu só posso escolher quando eu já tiver um servidor, né? E eu vou ter um segundo servidor, e esse servidor onde eu vou posicionar ele por segurança, eu quero deixar ele somente leitura, então já tem que ter um gravável antes, né? Já que eu não consigo alterar nada nesse servidor. Aí ele pede a senha, né, do administrador aqui, senha de recuperação, né? Se der algum problema no seu Active Directory, né? Você entrar no modo de recuperação, então essa é a senha que ele vai pedir. Avança. Ele dá a mensagem aqui da delegação de DNS, né? E só avançar. Aqui ele vai verificar o nome NetBIOS. O que ele vai fazer? Como eu coloquei lá o nome empresa.local, esse aqui é o nome DNS, né? O nome NetBIOS, né, não pode ter o ponto e o nome NetBIOS está limitado a 15 caracteres. Então, normalmente, até o ponto, se você não estourar 15 caracteres, ele vai cortar aqui e te oferecer essa primeira parte do nome. Olha lá, tá vendo? Já terminou aqui. Então, eu vou aceitar, né? Aí ele faz uma outra verificação para ver se esse nome não está dando conflito com nada. Aqui ele pergunta onde eu vou armazenar. Né? Essa pasta NTDS é a pasta onde fica o banco do Active Directory e a parte de log. E a sysvol onde vai ficar os scripts e GPO que vocês venham a criar no domínio de vocês. Eu vou deixar esse caminho padrão aqui até para facilitar o backup do sistema. Ele me dá um resumo aqui de tudo que nós escolhemos. Ó. Esse botão aqui gera um script, depois eu vou fazer, se eu quiser fazer depois uma instalação no modo texto, já tem o script pronto. Vou dar um próximo. Se tiver tudo ok, se não der nenhum conflito com nada, ele vai liberar o botão instalar. Ok? Agora se ele der alguma mensagem de erro, vocês vão lá e verificam o que ele está reclamando, volta aqui e valida novamente. Se ele liberar o botão instalar, tudo pronto para fazer a instalação. Vamos aguardar então. Como vocês podem ver, né, ele me dá alguns avisos aqui de recursos que estão obsoletos, né, alguns padrões, e mostra aqui embaixo, né, que foi concluído e que passou. Então agora sim vai iniciar a instalação, tá? Então vou clicar aqui no instalar. Ele começou a fazer a instalação, tá? Aí esse tempo aqui de instalação agora vai depender do desempenho da máquina, né, do processamento dela, né? Então mas não demora muito, tá? Mesmo você estando numa máquina ali de recursos ali um pouco menor, não é para demorar muito, né? Então, assim, no máximo aí de uns 5 a 10 minutos, dependendo do hardware, né? Mas é para fazer uma instalação bem rápida, tá? As etapas que ele vai passando, né? Vocês conseguem ir verificando aqui, em qual etapa que ele está, né? Porque depois se tem algum erro também, né? Você consegue identificar. Tem os logs também, né? Que é mais para um acompanhamento também, né? Você vê que fase que está, se está andando, se não está. A hora que ele terminar, ele vai reiniciar automático aqui o computador. Essa é a mensagem, né? Então, o computador está sendo iniciado porque os serviços de domínio foram instalados ou removidos, né? Vou clicar aqui no fechar.
ele já posso esperar aqui, né, que ele vai reiniciar, mas se eu quisesse ir fechando as telas, né, ele também iria fechar automático. Ele vai reiniciar, vamos esperar ele reiniciar aqui. Ele tá reiniciando aqui, né? Tá subindo os serviços, né? Vamos aguardar. Ó, ele reiniciou aqui, então já tá parte do... Vai aparecer parte do nome do domínio, né? Eu vou colocar a senha. Ele tá carregando aqui. Ele vai abrir o gerenciador de servidor automático, mas se ele não abrir, vocês podem ir no iniciar, gerenciador de servidores. E aqui no menu ferramentas, vou verificar se vai aparecer o Active Directory. Ele é esse aqui embaixo, ó. Usuários e computadores do Active Directory. Minimizar essa tela aqui, ó. Deve estar carregando aqui em segundo plano. Ó. Então, tá o nome do meu domínio, as unidades organizacionais, que depois em outros vídeos nós vamos falar aqui delas. Tá aqui o meu contador de domínio. Se eu clicar aqui no nome do domínio, botão direito, eu tenho aqui, ó, aumentar nível funcional do domínio. Tá vendo? Aqui ele está 2008, ó, que é o que nós escolhemos na instalação. E tem a opção de eu aumentar. Aí vou mostrar para vocês aqui, ó, um recurso que forçaria vocês a ter que subir o nível funcional. Ó. Vou abrir aqui a central administrativa do Active Directory. Vou vir aqui no nome do meu domínio também. Ó. Só vou clicar aqui para ele ficar na exibição de árvore. Aí tá vendo aqui, ó, habilitar a lixeira, ó, tá esmaecida, não consigo habilitar. Por quê? Por causa do nível funcional. Aí eu tenho aqui, ó, aumentar o nível funcional da floresta e do domínio. Então, eu vou clicar aqui, ó, no nível funcional da floresta e vou subir ela para 2012 R2, ó, por exemplo. Ok, ok, ó, alterou. E vou vir aqui no domínio agora. Ó, o nível funcional atual do domínio, né, é 2012 R2. Vou fechar aqui essa janela. Vou abrir ela novamente. Central administrativa. Olha lá, pode ver que agora tem a opção da lixeira para eu poder habilitar ela. Clicar ali. Ok. Tá habilitada a lixeira do Active Directory. Tá? Então, pessoal, esse seria um caso, né? Um dos recursos que só tem uma versão específica para frente. Tá? Então, o nosso domínio já está no ar. Já conseguiram ingressar as máquinas do domínio. Vamos fazer um teste. Vamos ingressar uma máquina no domínio. Eu estou na máquina virtual aqui, né? Eu vou pegar uma máquina com Windows 10 aqui. Ó, troquei de máquina aqui. Tá? Essa aqui é uma máquina com o Windows 10. Que eu vou ingressar ela no domínio. Para você ingressar a máquina no domínio, vocês começam vendo as configurações de rede, né? Então, tá vendo? Ó, aqui minha configuração de rede. Eu vou lá na placa de rede, aí tem vários caminhos, né? Eu gosto de ir pelo executar aqui, né? Já uso o atalho ncpa.cpl, que eu já vou direto. Mas você pode vir com o botão direito aqui, né? Na placa de rede, você pode ir lá no painel de controle, né? Ó. Internet, propriedades, IPv4. Ó, pode ver que ele aqui eu já até tinha deixado ele configurar na mesma faixa. Então, ele tem que estar na mesma faixa de rede
do servidor de vocês. E o DNS aqui, ó, não pode estar apontando para o Google, não pode estar apontando para o Firewall, para o roteador, né? Ele tem que apontar para o IP da máquina que está com o Active Directory. Então, o meu aqui eu tinha colocado IP 10, né? Então, ó, coloco o IP 10 aqui no DNS, dou um OK, OK. E o que eu vou fazer? Eu vou abrir o prompt de comando aqui, né? Vou abrir aqui o DOS, que é sempre bom, né, a gente verificar se está tendo comunicação. Então, ó, ping 92.168.100.10. Olha lá, respondeu, né? E outra coisa, né? Como ele vai usar o servidor DNS, eu pingo o nome do domínio. Então, lembra que eu criei o domínio chamado empresa.local, que é o nome que nós vamos usar para ingressar o computador no domínio, né? Então, ele tem que chegar nesse nome aqui. Olha lá, chegou, né? Então, a máquina que está respondendo por ele lá. Vou minimizar aqui. Vou abrir aqui, né, a parte do Explorer, né? Vou vir aqui no meu computador, né? Este computador, propriedades. Aí eu tenho aqui a parte de configurações. Alterar. Eu já vou aproveitar, tá vendo? Ó, como é a instalação nova, ele tá com aquele nome. Então, já vou pôr o nome que eu quero para ele. Vou pôr aqui um nome de exemplo. Client 01. E coloco o nome do domínio, tá? Ó, empresa.local. Vou dar um OK. Se ele conseguir contactar lá, ele vai pedir usuário e senha, né? Eu vou pôr aqui o usuário e senha para ingressar a máquina no domínio. OK. Vai verificar o usuário e senha. Olha lá. Bem-vindo ao domínio. OK. Vai pedir para reiniciar. Tá, domínio especificado. Ver se ele alterou outro nome ali, né? OK. Mas adicionou. OK. Reiniciar agora. Enquanto ele está reiniciando aqui, eu posso ir lá no servidor e verificar se ele ingressou realmente no domínio, né? Então, ó, vou trocar de máquina aqui. Ó, troquei aqui, alternei a máquina. Estou aqui no Active Directory. Quando vocês ingressam a máquina no domínio, por padrão, elas vão todas caírem aqui em Computers. Ó. Então, a gente pega aqui e atualiza. Ó, já apareceu. Claro que depois a gente vai organizar isso aqui, né? Criar os departamentos, setores, né? Mas só de exemplo para vocês verem aí que ingressou a máquina no domínio. Então, quando ela reiniciar lá, eu posso criar os usuários aqui que vão autenticar lá nos computadores, tá? Bom, essa é a instalação, pessoal. Então, instalação bem simples, né? Bem rápida, né? Do controlador de domínio, do Active Directory. Então, se vocês precisarem, né, promover uma máquina controlador de domínio, as etapas são bem fáceis, bem tranquilo, né? E depois, para ingressar as máquinas do domínio, é bem simples também. Depois nós vamos fazer outros vídeos, né? Explicando aquela parte para vocês de domínio adicional, quando vocês querem ter uma réplica e um domínio secundário e quando vocês vão ter as filiais também, ok? Então, só acompanhar no canal aí os vídeos que em breve nós vamos publicar outros vídeos relacionados ao tema do Active Directory, ok? Obrigado e até a próxima.